A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, que fala sobre a perseverança. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, arrependo de viver conforme os desígnios do meu coração e deixo Deus guiar minha vida, entrego tudo para Deus, eu inicio uma caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo, ele compara as pessoas que seguem essa caminhada com Cristo como um atleta, porque o atleta, para ganhar a corrida, ele deixa todo o embaraço, todo o empecilho, ele deixa a família, ele deixa compromissos, deixa amigos, para focar nesse treino para ganhar essa corrida. E um só ganha o prêmio nessa corrida. E à medida que ele vai ganhando prêmio, ele vai participando de corridas, vai ganhando prêmio, ele passa a participar de corridas mais difíceis, de corridas mais longas. E os treinos são mais pesados, mas aí ele já está amadurecido nessa caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele compara essa caminhada nossa com a corrida do atleta. Nesta caminhada, quando nós iniciamos essa caminhada, nós iniciamos na caminhada do temor do Senhor. O que é temor do Senhor? O temor do Senhor, a Bíblia fala que é desviar-se do mal. Então, nessa caminhada, tem muitos obstáculos. Esses obstáculos são o mal, porque desviar-se do mal é o temor do Senhor. À medida que eu vou caminhando nesta caminhada com Cristo, eu vou desviando do mal, eu estou temendo o Senhor. E esses obstáculos são as lutas, tem espinhos nessa caminhada. O inimigo, ele não para, ele vai a todo tempo, à medida que eu vou perseverando nesta caminhada, ele vai lançando os dardos, vai lançando afronta, vai lançando dificuldade. Então, à medida que eu vou desviando do mal, vou lendo a palavra, ouvindo a palavra, eu vou praticando a palavra, eu vou amadurecendo nesta caminhada com Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 31, fala de um caminho mais excelente. Qual que é esse caminho mais excelente? A partir do capítulo 13, ainda 1 Coríntios, fala tudo sobre a caridade. E lá em 1 João, no capítulo 4, verso 18, fala que quando a caridade chega no meu coração, o temor cai por terra, porque aquele que teme não é perfeito em amor. Quando eu estou no caminho do temor do Senhor, eu não sou perfeito em amor. Quando a caridade chega no meu coração, aí sim eu sou perfeito em amor. Porque no capítulo 13 de Coríntios, tudo fala sobre a caridade. A caridade, quando eu não tenho a caridade, eu sou como o sino que tine. O sino tine porque ele é vazio. Eu sou como o metal que soa porque o metal é vazio. Quando eu não tenho a caridade, eu sou vazio. Aí fala que eu posso vender toda a minha fortuna e doar aos pobres. Se eu não tiver caridade, de nada seria. Eu posso falar a língua de todos, até a língua dos anjos. Se eu não tiver a caridade, eu continuo vazio. Então, à medida que eu vou praticando a palavra, vou temendo o Senhor, vou firmando na rocha, não é qualquer tempestade que vai me derrubar, porque eu estou firmado na rocha, que a rocha é Cristo. Então, à medida que eu vou temendo o Senhor, vou fazendo, amadurecendo nessa caminhada, quando eu temo o Senhor, eu ainda sou como um menino, porque no capítulo 13 de 1 Coríntios fala que
quando eu era menino, eu me portava como menino. Agora, quando eu amadureci na caminhada com Cristo, eu deixo as coisas de menino e amadureço e passo a fazer coisas de homem. Eu amadureço nessa caminhada, eu passo para esse caminho mais excelente, que é o caminho da caridade. Porque os dois maiores mandamentos é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Agora, o segundo maior mandamento é este: amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, quando esse amor perfeito, esse amor genuíno, esse amor de Deus, porque Deus é amor, quando chega no meu coração, eu passo a caminhar nesse caminho mais elevado, que é o caminho da caridade. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 13, fala que quando eu estou no caminho do temor do Senhor, eu sou tratado como leitinho. Eu não estou me alimentando com a palavra da justiça. Agora, quando eu passo a caminhar nesse caminho da caridade, esse caminho mais elevado com Cristo, porque o meu foco é o mesmo que é Cristo, o prêmio é o mesmo que é o da salvação. Mas esse caminho mais elevado, eu amadureço, eu estou nesse caminho da caridade, eu sou alimentado com a palavra da justiça. O que é o justo? O justo é aquele que anda corretamente alinhado com a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Aquele que anda com Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele e ele pratica. Ele é obediente à palavra de Deus, à voz de Deus. Então, quando eu chego nesse caminho da caridade, eu alimento com alimento sólido, porque em Hebreus 5,14 fala: aquele que alimenta com alimento sólido tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, eu sei o que é bem e o que é mal. Eu estou convicta que eu estou no caminho da caridade, eu estou com o coração circuncidado, eu tenho foco em Cristo, foco no prêmio, que é o prêmio incorruptível, que é a salvação. Eu tenho a caridade, porque no hebraico a caridade ela é a alma da justiça. A justiça é aquele que anda corretamente, é o justo, anda corretamente, conforme as leis. Porque aquele que busca justiça, se ele estiver andando conforme as leis, ele tem benefício. Então, nesse caminho da caridade, é o caminho que as orações são respondidas. Não que no temor do Senhor não seja respondida, mas é aquele caminho que eu falo com Deus, Deus fala comigo, eu exercito, e Deus fala comigo e Deus me ouve e eu ouço Deus. Como Elias. Elias falava face a face com Deus, o profeta Elias. Então, quando eu chego nesse caminho da caridade, eu alimento com esse alimento sólido. São soldados de trincheiras que, além dele se salvar, igual nós estamos vivendo em tempos difíceis, além de eu me salvar, eu ajudar aquele que está fraco na fé, que está com dificuldades nessa caminhada. Então, nessa caminhada com Cristo, eu tenho que ter 3 tipos de visões. Primeiro, eu devo olhar para Deus, que quanto mais eu olho para Deus, eu fico mais parecido com Ele, mais eu busco a estatura de Cristo. Então, toda vez que eu tiver uma crise de identidade, eu olho para Deus, para me saber quem eu sou nele, para eu saber a minha identidade com Deus. Vou fazer uma série de vídeos e vou colocar sobre a nossa identidade com Deus, porque é importante nós sabermos quem somos em Deus. Então, eu devo olhar também, ainda olhando para cima, eu devo olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor, aquele que é a fonte, e consumador é aquele que aperfeiçoa a fé, através das nossas obras, que é Jesus. E ainda olhando para cima, eu devo olhar para os heróis da fé, que eles estão nos assistindo, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 1, fala que toda questão precisa ser confirmada por depoimentos de 2 ou mais testemunhas. Então, para saber se estamos perseverando nesta caminhada,
essa nuvem de testemunhas que são os mártires, que são os heróis da fé, que não negaram a sua fé e assim sofreram terríveis aflições, tribulações, foram mortos ao fio da espada, passaram por cavernas, andaram pelos montes, errantes pelos montes, eles foram maltratados, foram aflitos, desamparados. Então, eu nesta caminhada com Cristo, quando eu passar por tribulações, por aflições, que devemos olhar para essa nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé que venceram e estão nos assistindo para ver se nós vamos perseverar para validar a nossa carreira. Então, devemos olhar para cima, mas também devemos olhar para dentro de nós. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Então, nós devemos lembrar como o rei Davi, ele orava. Ele falava: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então, nós devemos falar com Deus: Senhor, eu realmente não conheço o meu coração. Mostra-me o que está errado dentro de mim, porque eu quero seguir o caminho certo. Então, além de olhar para cima e olhar para nós mesmos, para dentro de nós, aí terceira visão, nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor. E devemos ser parte da solução e não ser parte do problema. Nós devemos ser parte das respostas de Deus. E falando de olhar ao redor, dá para lembrar de Jacó. Quando Jacó pegou ali a primogenitura do seu irmão Esaú, as pessoas falam que ele enganou Esaú. Então, ele trocou Jacó fez um prato de lentilha e deu para Esaú e em troca da primogenitura, da bênção do pai dele. Então, Deus permitiu que ele passasse um período da vida dele com Labão. Então, Labão também passou a perna nele, porque quando ele trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa, Labão deu a Leia. Tudo era o plano de Deus, mas Labão também passou a perna nele, que aí deu a Leia. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ele receber a Raquel como esposa. E depois que eles saíram lá da casa de Labão, das terras de Labão, Deus ainda permitiu que um anjo lutasse com Jacó. E como Jacó era muito esperto, Jacó ia prevalecendo na luta com o anjo. Deus teve que quebrar a juntura da coxa dele. Então, às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos moldar, para nos curar, para nos fortificar. Às vezes nós não entendemos, mas Deus trabalha nas nossas vidas. Deus, às vezes, ele precisa nos quebrar para nos fazer de novo, para nos fortificar, nos fazer mais forte, nos fazer como o monte de Sião, que nada faz o monte de Sião abalar. Então, nenhuma tribulação, nenhuma aflição deve nos abalar com Cristo também, na caminhada com Cristo. Então, quando o atleta chega na linha de chegada, que é o final da corrida, e não é difícil percebermos quão simbólica é essa linha de chegada para um atleta. Basta ficarmos alguns minutinhos próximo a ela, logo percebemos gritos, sorrisos, lágrimas, abraços, satisfação, orgulho, agradecimento. Afinal, só quem calçou o tênis do atleta sabe os trechos que ele passou, as subidas, as dificuldades que ele enfrentou, os treinos que ele suportou. Então, apenas quem vestiu a camisa do atleta sabe o suor que ele derramou. Só aquele que passou por ele sabe as lágrimas que ele derramou. Então, a linha de chegada não é o final. A linha de chegada é o início para um novo horizonte, novas metas. Tudo o que foi conquistado é apenas o começo de uma vida eterna com Cristo. Fiquem na paz.